Salve, camaradas. Boa segundona. Que a segunda e a semana nos sejam leves. Leveza para todos nós. Vamos para o Evangelho do dia. Hoje temos como primeira leitura 1 João 3, 22 até o capítulo 4, versículo 6. Se você quiser depois dar uma lida no Salmo 2, a partir de uma perspectiva de olhar para o Salmo 2 e o rei que ali está escolhido por Deus sendo Jesus, isso é bem bacana. Ainda está falando sobre essa coisa de Jesus, o Messias, o rei, o Filho de Deus, e o Evangelho do dia, Mateus 4, de 12 a 17, depois do 23 ao 25. Vale a pena ler a primeira leitura e vamos lá olhar para o texto joanino, capítulo 3 de 1 João, do versículo 21, vai. Eu vou ler na Bíblia a mensagem de Eugênio Peterson. Amigos, uma vez que isso foi resolvido e já não mais acusamos nem condenamos a nós mesmos, podemos chegar à presença de Deus com confiança e liberdade. Podemos estender a mão e receber o que pedimos, porque estamos fazendo o que Ele disse, o que o agrada. Um pombo voa aqui. Uma vez mais, este é o mandamento de Deus. Este é o mandamento de Deus. Crer em seu Filho Jesus, e a ordem dele é que amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento original. Se guardarmos seus mandamentos, podemos viver aquela vida plena e ele vive em nós. É desta forma que experimentamos sua presença viva e permanente em nós pelo Espírito que ele nos deu. Agora olha só o capítulo 4, as coisinhas que ele vai falar que vão ser ditas aqui, que estão escritas aqui. Meus queridos amigos, não creio em tudo que ouvem. Gente do céu, já parece até que já estavam prevendo os conselhos para tempos de fake news. Examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. Há muitos pregadores mentirosos mundo afora. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Quem confessa abertamente sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio como uma pessoa real de carne e sangue. Essa pessoa que confessa isso vem de Deus, pertence a Deus. De novo, aqui estamos falando da epifania do Senhor, da encarnação, do Verbo encarnado, de Deus que se fez gente para poder salvar a gente e toda a gente. Interessante. Então, o espírito que já percebe já com um teste bom é se reconhece que Jesus veio em carne. Isso é incrível. Mas quem se recusa a confessar a fé em Jesus não quer nada com Deus. É o espírito do anticristo que vocês ouviram que viria, pois bem, ele já está por aqui, mais cedo que pensávamos. Já naquela época, meus filhos queridos, vocês vêm da parte de Deus e pertencem a Deus. Vocês já obtiveram uma grande vitória sobre esses falsos mestres, pois o Espírito que está em vocês é mais forte do que qualquer coisa no mundo. Essas pessoas pertencem ao mundo que nega a Cristo. Eles falam a língua do mundo e o mundo os escuta, mas nós viemos de Deus e pertencemos a Deus. Quem conhece Deus nos entende e nos ouve. Quem não quer nada com Deus, evidentemente não vai nos ouvir. Esse é outro teste para diferenciar o espírito da verdade do espírito do engano. Olha, não é fraco não, hein? Interessante. Essa primeira leitura já vai abrindo um espaço para a gente poder pensar hoje e conversar um pouquinho sobre as coisas do Evangelho. E aí é focar naquilo que ele manda, o que é que o Pai manda. Deus, o Pai, manda que a gente possa creiamos em Jesus Cristo, seu Filho, que a gente
ame uns aos outros. E é isso que vai garantir a nossa unidade com Ele, a unidade dele com a gente. E quem é que vai nos ajudar a discernir e perceber se estamos ou não unidos? É o Espírito Santo que nos foi dado. E esse Espírito Santo, ele está o tempo todo em oposição ao espírito do anticristo, ao espírito dos enganadores. E que, de novo, sempre vai, de alguma forma, fazer com que você fuja da realidade de um Deus que se fez carne e osso, de um Deus que se fez gente. Então, isso é muito importante nessa primeira leitura, você está percebendo e observando essa coisa extraordinária, essa recomendação dessa carta joanina aí de João para todos nós. Ok? Agora olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho, o Evangelho do dia. Que Deus nos ajude a saber fazer a diferença entre o Espírito Santo e os espíritos do anticristo e os espíritos dos falsos profetas. É bem difícil, porque até os espíritos do anticristo e os espíritos dos falsos profetas, eles vivem falando de Deus, vivem arrotando texto bíblico, base bíblica, e olha, eles são fortes. Todo enganador, né? Todo enganador. Agora, o evangelho de hoje está no capítulo 4, versículo 12 ao 17, e depois do 23 ao 25 de Mateus. Eu vou ler, tá? Quando soube que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, mudou-se de Nazaré, sua cidade natal, para a aldeia de Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, no sopé dos montes de Zebulon e Naftali. Essa mudança cumpriu a previsão de Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho para o mar, região do Jordão, Galiléia, encruzilhada das nações, ou em outras versões, onde moram os pagãos. Mas eu gostei dessa frase aqui, encruzilhada das nações. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. A mensagem profética de Isaías cumpriu-se na Galiléia, no momento em que Jesus começou a pregar. E continuou do ponto onde João havia parado. Qual era? Mudem de vida, arrependam-se. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Aí, depois do versículo 23 em diante, dali, Jesus percorreu toda a Galiléia, ele ia às sinagogas, que eram lugar de reunião, e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema de sua mensagem era o reino de Deus, que a partir daquele momento eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. Notícia a seu respeito percorreu toda a província romana da Síria. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. As celebrações de Jesus superlotavam. Eu fico pensando esse monte de gente, quem que era esse pessoal? Quanta gente aqui, que tipo de gente que se juntava aqui para poder ouvir Jesus. Celebrações cheias. Jesus também já pregou em celebrações muito cheias. Além daqueles da Galiléia, multidões vieram das 10 cidades ao redor do mar da Galiléia, outros de Jerusalém, da Judéia e outros ainda de além do Jordão. Incrível, incrível. Nem Jesus escapa desses consumidores de produtos espirituais, porque na verdade não só são consumidores de produtos espirituais, mas também são pessoas que sofrem, são pessoas que estão confusas, são pessoas que são, como em algum momento ele diz, ovelhas sem pastor. As pessoas que estão ali buscando um alívio, pessoas que estão ali buscando uma cura, pessoas que estão buscando respirar algo libertador, algo que venha trazer cura e salvação para eles. Interessante esse momento aqui, esse texto. Ele vai para a encruzilhada das nações, onde moram os pagãos, para brilhar. Por isso, Jesus não me lembra aquelas historinhas do cara que quer brilhar numa loja de lustres. Não, Jesus vai exatamente para um lugar que no texto diz que é no lugar de trevas, de morte, de sofrimento, de opressões, de desesperança, de desespero.
de dor. Para lá ele vai. E aí ele vai brilhar e ele vai raiar como o sol. Como? Ensinando, anunciando e curando. Ensinando o quê? Ensinando a verdade de Deus contra os ensinos mentirosos dos homens. A diferença básica do ensino da verdade de Deus é que o ensino da verdade de Deus liberta as pessoas. E o ensino mentiroso dos homens é que usa a verdade de Deus para poder aprisionar os homens. Mas Jesus foi lá para desmontar esse negócio que já naquela época já era forte. Mas também ele foi lá não só para ensinar, também para anunciar o reino de Deus em contraponto ao império dos homens, ou a submissão das pessoas ao império dos homens. E anunciar o reino de Deus é o reino do ano aceitável do Senhor, do ano do jubileu, do ano de libertação, do ano onde a gente percebe, se você for observar lá em Levíticos, o que significa o ano de jubileu, que é o ano aceitável do Senhor, resgatado por Isaías, e que Jesus leu na sinagoga de Cafarnaum quando chegou e foi expulso de lá. O ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu, que é a marca, a essência da lei do Senhor, que é exatamente essa coisa extraordinária, que faz com que as pessoas descansem, façam os outros descansar, façam a terra descansar e façam com que todo o universo tenha seu respiro e seu descanso, e as dívidas sejam perdoadas e os escravos fiquem livres. Extraordinário isso. Só isso aí já daria um tempão só conversando. Então ele vem ensinar a verdade de Deus, ele vem anunciar o reino de Deus, as boas novas do reino de Deus. Mas ele vem curar todos os homens de suas enfermidades, sejam elas mentais, espirituais, emocionais, físicas. Extraordinário como a gente observa isso, que Jesus não só veio para fazer isso, e ali seriam todos os sinais messiânicos, mas também que aqueles que são seguidores dele, discípulos de Jesus de Nazaré, têm essa incumbência também de sair por aí tendo uma vida que ensina, que anuncia, que cura. Bonito, né? Bonito demais. Esse é o evangelho do dia. Aí a gente dá uma olhadinha no Anselmo Green. De novo, sempre procure ter um livro devocional de alguém que é um mestre da espiritualidade. Eu sempre sou abençoado por Thomas Merton, Renault, Inácio Larrayaga e Anselmo Green. Esse aqui é Anselmo Green. E ele diz uma coisa bastante interessante, porque esse texto está falando exatamente do Evangelho, quando Jesus começa a sua missão, começa o seu ministério, e começa mesmo efetivamente o seu ministério, e começa ali um apogeu muito grande. O início do ministério de Jesus, que já começa a bombar, com muita gente chegando para perto dele, e ali ele começa a apresentar a sua missão de vida, de vida que está marcada pela sua própria história, que também pelo seu ministério e o seu jeito de seguir anunciando o reino de Deus. Agora dê uma olhada aqui no Anselmo Green, o que ele diz. Quais são os pensamentos que nos marcam nas profundezas do nosso coração? Começa com essa primeira pergunta. Quais são nossos anseios mais profundos? O que quero anunciar com a minha vida? Ou você não quer nada? Você não quer anunciar nada com a sua vida? Cada pessoa tem uma missão profética que somente ela mesma pode cumprir. Quando nos perguntamos pelas marcas que queremos imprimir nesse mundo, entramos em contato com a imagem única e genuína que Deus fez de nós. Vou repetir. Quando nos perguntamos pelas marcas que queremos imprimir neste mundo, entramos em contato com a imagem única e genuína que Deus fez de nós. Interessante, hein? Maravilhoso. E isso vai mostrando exatamente essa coisa. Qual que é? Essas são umas perguntas boas para você, para mim, para todos nós, né? Agora olha só o Larrayaga. Que bacana, que legal. Que legal. Eu vou ler esse aqui, olha que bonito. Criatura singular, o ser humano, que traz refletida no mais profundo das suas águas a imagem de um Deus. Por essa marca eterna, somos inevitavelmente buscadores instintivos.
buscadores instintivos do eterno, caminheiros que, em um movimento de retorno, navegamos rio acima, à procura da fonte primordial. Em resumo, somos peregrinos do absoluto. Olha que incrível. Nosso senso de missão no mundo está muito ligado à nossa imagodeia, ou seja, a imagem de Deus que está refletida em nós. E isso faz da gente peregrinos, faz da gente pessoas que estão retornando para Deus, faz da gente pessoas que nadam contra a correnteza. Olha que louco. Vou ler de novo. Criatura singular, o ser humano, que traz refletida no mais profundo de suas águas a imagem de um Deus. Por essa marca eterna, somos inevitavelmente buscadores instintivos do eterno, caminheiros que, em um movimento de retorno, navegamos rio acima à procura da fonte primordial. Em resumo, somos peregrinos do absoluto. Aqui, essas palavras do Evangelho, que essas reflexões sobre o Evangelho marcam a minha e a sua vida também. Beijo, Bento. Ótima segundona. Procura avisar todo mundo, compartilha. Se inscreve aí no canal e também dá uma badalada aí nesse sininho que tem aí, para a gente poder estar fazendo com que esse canal vá crescendo cada vez mais. O desejo é que a gente pense o Evangelho todo dia. Só por hoje, só por agora. Deus abençoe e beijo bento para todo mundo.